Em época de crise, o mercado de investimentos atrai muita gente que quer fazer o dinheiro render, mas também pode ser bem arriscado para quem não tem costume de lidar com o mercado financeiro. Qual é a melhor forma de aplicar o dinheiro e ter um retorno de forma segura? Não é? Quem vai ensinar tudo para a gente é o consultor financeiro Diogo Gonçalves. Lembrando que nessa quarta a gente está ao vivo. Você tem alguma pergunta sobre esse assunto? Quer ter uma dica aí sobre como fazer seu dinheiro render, ou como utilizar bem, ou como guardar, enfim. A gente está vivendo um momento difícil e muitas vezes essas dicas aqui que o Diogo vai te dar vão te ajudar bastante. Então é 984029756, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário, falando a cidade onde você assiste a gente e daqui a pouquinho o Diogo responde. Não é isso, Diogo? Isso mesmo. Obrigada, viu? Você tinha até uma coisa assim, não tinha? Diogo responde, você mandava no WhatsApp, não mandava umas Tem coisas? o Diogo e Sua Grana, Diogo... que é o meu Instagram, meu site, Facebook. Mas é lá pra eu gente falo mandar sobre... perguntas para você, não tinha Claro, uma coisa sim, assim? sim. Ai, que bom. Então, no final, você vai dar de novo suas redes sociais. Tá joia. Lançando esse livro aqui, né? Como ficar rico ganhando pouco. Parece um milagre, né? Ficar rico ganhando pouco. Então, explica pra gente. Tem jeito, né? Tem jeito, porque Tem. parece que só como um milagre, Pois né? não, mas tem sim. Mas não é, né? Com organização, com disciplina, a gente tem várias ferramentas para a gente conseguir ficar rico mesmo ganhando pouco. Olha só, que bom. E é o prefácio do Sandro Gonzalez, que é nosso querido amigo, pastor Sandro, que é um empresário de sucesso, ele sabe bem do que ele está falando, né? Exatamente. É uma das empresas mais premiadas do Brasil, a Transpes Minas. Um beijo para todos da família. E depois Endosso do nosso pastor Márcio Valadão, pastor Paulo Mazzoni, está aí nas duas abas, nas duas orelhas. Que bom. Os endosso do Cacá. É verdade, Cacá, pastor e Jonas muitos Neves. outros, pastor Jonas, querido pastor Jonas. Pessoas muito queridas aqui, muito importantes. Porque o livro, inclusive, os princípios dele de dinheiro é à luz da palavra de Deus. Não tem nada que eu escreva no livro. Muita gente se assusta, né? Como ficar rico? Como assim ficar rico? O que é ser rico para você? Rico é algo subjetivo. Para mim, Márcia, é prosperidade, é ausência de necessidade. É eu poder ter para mim e para muitas outras pessoas, poder abençoar tanta gente. E o livro nos ensina isso. Ah, que bom. Bom, depois a gente fala mais um pouquinho do livro. Nessa época de crise, as pessoas podem estar pensando assim, perguntando assim, mas tem gente com dinheiro sobrando para investir? Porque a maioria das pessoas está vivendo um momento difícil, um momento de crise, mas existem pessoas, né, que às vezes tiveram uma rescisão de contrato, às vezes realmente tem um dinheiro que está ali guardado e não está sabendo o que fazer com esse dinheiro. Quais são os passos, Diogo? O que elas têm que observar? Os cuidados que elas têm que tomar para não, muitas vezes, cair numa fria e perder tudo aquilo que elas conquistaram ao longo da vida, né? Não, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. A verdade é que o primeiro princípio, né, é que a primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: vamos poupar, economizar. Lá na história de Gênesis, José com Faraó já nos ensinou a guardar a quinta parte, que é 20%. Ele guardou por 7 anos. Naquela época ele não aplicava, só guardava. Para depois usar nos outros 7 anos de crise, né? Nós já estamos vivendo no Brasil o 6º ano, pelos meus cálculos, o 6º ano de crise. Então, espero que não dure mais e que antes do 7º possa acabar. Se Deus Mas a gente teve esse ensinamento bíblico sobre poupar. Então, muito mais importante do que definir o seu investimento, ou seja, onde você vai colocar o seu dinheiro, o primeiro passo é economizar, é guardar o dinheiro. Agora, sobre aplicar, sobre esse momento que a gente vive hoje, a grande verdade é que não existe nada fácil que dê horrores de dinheiro. Tem duas coisas que eu gostaria de comentar. Uma primeira é aquelas pessoas que prometem grandes valores de rentabilidade que não existem e a gente acaba descobrindo depois que é a famosa pirâmide. Tanta gente perdendo dinheiro nessas ilusões de retorno financeiro. E a outra é identificar quem você é, qual é o seu perfil de investidor. Você está disposto a correr risco? Qual risco? Não estou disposto? Tá bom, quero correr risco. Você tem informação de que risco que você está correndo?
Então, é um pouco da busca da informação. A gente costuma dizer que quem tem informação detém o poder. Então, usar a informação ao seu favor, para você fazer o que é certo. Que bom, e a gente está te dando aqui um pouco de informação, que é claro, para se aprofundar é importante ter um consultor que te ajude. Mas tem umas perguntas aqui, eu já vou começar a fazer, que aí você já respondendo essas pessoas, já continua falando sobre o nosso tema. Tá bom. Olá, Márcia. Desculpa, vou outra aqui. Olá, Márcia também. Linda, obrigada, querida. Tenho dinheiro guardado na poupança por volta de 30 mil. O objetivo é juntar para dar boa entrada no meu imóvel próprio. Qual o melhor investimento para render mais? Aqui de Belo Horizonte, aqui do Conjunto Água Branca. Minha sogra morou lá há muito tempo. Um beijo para você, querida. Linda mesmo, a Márcia é linda, minha esposa que nos vê aqui agora, minhas duas filhas maravilhosas, a Mariana faz aniversário amanhã, ai, que delícia. Minha filha mais nova, um beijo para vocês que estão me vendo, todas lindas. Lindas mesmo, família linda. E respondendo a pergunta, né, eu gosto de uma palavra que chama desaprender. É estranho, né? Vamos desaprender? Todo mundo quer aprender, mas é importante desaprender. É importante desaprender. O que no Brasil nós aprendemos desde que a gente nasce? Poupança. E a pior aplicação financeira, a pior, é a tal da poupança. Por quê? Porque ela rende muito baixo. E as pessoas normalmente escolhem a poupança por falta de informação, por acharem que a poupança é mais segura que os outros tipos de aplicação, como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto e tantos outros investimentos que, assim como poupança, são renda fixa, ou seja, você sabe, se aplicando um valor hoje e retirando esse valor em determinado tempo, quanto que você vai receber. Isso que importa. É verdade. E existe um fundo que chama Fundo Garantidor de Crédito, conhecido como FGC, que garante até R$250 mil por pessoa, ou seja, por CPF, uma devolução desse dinheiro em caso de insolvência, em caso de falência dos bancos. Então, estando na poupança, ou CDB, ou LCI, LCA, independente, você vai ter esse dinheiro de volta caso você perca. Agora, por que desaprender? Porque nós aprendemos a investir em poupança. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, país muito desenvolvido, talvez o maior, o país mais desenvolvido do mundo. Primeira economia do mundo, quando as crianças nascem lá, os pais dão ação para os filhos. O pai dá um pedaço de uma empresa. O filho já nasce empreendedor. É diferente, né? Totalmente diferente. Bom, então tem outra pergunta aqui que eu vou engatar, porque está dentro exatamente da questão do investimento, da aplicação melhor que seria, né? É a Luciânia, de Três Rios, Rio de Janeiro. Beijo, Luciânia. Ela gostaria de saber se o COE, C-O-E, é uma aplicação rentável. É uma aplicação rentável, é uma operação estruturada. É basicamente o seguinte, vamos supor que agora umas startups de saúde resolvem se unir e fazer um grande investimento. Recorre a um banco, o banco estrutura uma operação para incentivar startup no segmento de saúde e oferece uma proposta de aplicação, que é pegar dinheiro do mercado para fomentar, para investir nessas startups. O que acontece? Cada COE é uma rentabilidade diferente. Qual que é o nosso ponto de atenção? Qual é a rentabilidade daquele COE? Se aquele COE ele tem imposto de renda ou não, se ele retém imposto de renda ou não, isso também é importante saber. Existem COEs, algumas operações como o COE, que tem um incentivo do governo e não tem esse imposto de renda a pagar. Então, porque tudo na vida, independente na vida financeira de investimento, independente se é COE, LCI, CDB, LCA, Tesouro Direto, o quanto que isso me rende? Quanto que eu vou ter no final do dia? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Toda comparação financeira, toda vez que você vai no seu banco, ou você olha no aplicativo, é um percentual em cima do CDI. É 100%. 100% é mais que 90%. E é menos do que 120%. Quanto do CDI o banco está te pagando por aquela aplicação financeira? Ponto final. Simples como isso, em renda fixa. Ok. Bom, tem aqui um recado. Olá, Márcia, tudo bem? Assisto sempre seu programa, você sempre linda, uma inspiração para nós. Tema muito interessante hoje. Beijos, Luciana. Obrigada, Luciana. Diz que quer ganhar um livro. Amei, ela disse, quero ganhar um livro, amei. Quem sabe depois o Diogo vai mandar um para a gente vai fazer um sorteio pelo Instagram. Pode ser? Faço, ok, mas posso dar uma dica para ela? Pode. Primeiro, parabéns, você tem que negociar mesmo. Sempre vamos negociar.
Se eu puder dar, eu vou dar e já me comprometo aqui a dar. Agora, comece pensando no livro como um primeiro investimento. Não é para me beneficiar, não. É para te ajudar. É o primeiro investimento que você vai fazer. Vai numa loja, se você não for sorteada. Todas as livrarias, a livraria Ômega da nossa igreja, as Seara. de Seara, a Ômega também, tantas outras leituras, Saraiva, etc., estão vendendo meu livro. Você pode procurar lá e comece fazendo esse investimento. Vai mudar a sua vida. É uma linguagem muito simples que ensina qualquer pessoa, quem está endividado a sair, quem não poupa, poupar, a quem quer aplicar o dinheiro, aplicar melhor e etc. Ah, joia. Isso. Então tá, vamos fazer o seguinte agora, Diogo, a gente vai ver os erros mais comuns de quem entra no mercado financeiro e não tem muita experiência. Número 1, vamos ver qual é o primeiro. Começar a investir o seu dinheiro sem saber qual o seu perfil. Você já deu essa dica pra gente. É isso aí. E a pessoa então precisa conhecer o seu perfil, né? Que perfil é esse? É um perfil arrojado, que gosta de risco? É um perfil conservador? É aquela pessoa que acabou de falar com a gente de poupança. Ela é conservadora. Não vamos sair da poupança para a Bolsa de Valores. Vamos sair da poupança para um CDB, para um LCI, passo a passo, para um Tesouro Direto, para um fundo de renda fixa. Então, é conhecer quem você é. Ou seja, qual o seu perfil como investidor. Ótimo. Vamos ver o segundo, então. O segundo erro. Não diversificar seus investimentos. Tem gente que põe todas as fichas, digamos assim, né? Põe todo o seu dinheiro num investimento só. Qual é o risco disso, Diogo? Todos os ovos na mesma cesta, né? Assim que a gente aprendeu. Para quem tem muito dinheiro, assim, a gente tem que dividir isso. Vamos supor que a pessoa tenha 10 mil reais. Vou dar um exemplo para ficar mais próximo de você que está nos assistindo agora, ao vivo, né? A pessoa que tem 10 mil reais, se ela for diversificar em 5 coisas diferentes, ela também não vai ganhar nada. Sim. Porque às vezes uma vai subir, outra vai cair, você vai offsetar, você vai neutralizar, igual. vai ficar ruim. Então, para pouco dinheiro, a gente não tem que ter todo esse cuidado, até pelo que eu disse, fundo garantidor de crédito devolve em renda fixa, etc. Agora, você tem uma quantidade de dinheiro bem razoável. Queria te perguntar, o que é pouco dinheiro? Pois é, pouco, vamos dizer, até uns 50 mil, você não tem que ter muita essa preocupação, não. Acima disso, sim. Por exemplo, quem tem, às vezes, 1 milhão, 5 milhões, não dá para colocar tudo no mesmo lugar. Você tem que diversificar. Pode investir na minha bolsa. Na minha também. Quem tiver 5 milhões, pode investir pelo menos um na minha bolsa. Bolsa de valores. Isso aí. Márcia Rezende. Nas suas belas roupas Vou também. Vou te devolver em muita gratidão. É, isso aí. E oração. E oração. Olha, minha oração é forte. Tá vendo? É em jejum. É, vai com aí. jejum Pois também, é. que são os juros. Exatamente. Amém. Mas é isso, assim, é o cuidado de não colocar todas as suas fichas no mesmo lugar, porque se aquele barco afundar, zebrou. Ok. Gente, estou muito feliz, tem muita pergunta chegando, Você vai trabalhar muito hoje. Bom. Mas a gente vai para o terceiro erro que muitas vezes as pessoas cometem. É o excesso de confiança. Tem gente que aplicou e fala, não, é isso aqui mesmo e tal, e às vezes ela não procurou saber exatamente como você já falou, os outros itens, né? E aí é um perigo. Informação, né? E excesso de confiança pressupõe até um pouco de arrogância, soberba. Soberba precede a ruína, como a nossa Diz a palavra de Deus. Bíblia nos ensina. Então, é tomar esse cuidado. E aí, é isso mesmo, é ter um cuidado para não achar que, beleza, eu vou te contar um caso, eu só não posso dar o nome, lógico, mas eu tenho um cliente que ele colocou todas as suas fichas num lugar que dava uma rentabilidade muito alta, na época, em torno de 8% ao mês. 8% hoje, você não consegue nem ao ano, então foge que é do capeta. Essa pessoa colocou, estava gerando uma renda para ela, ela ficou na zona de conforto. Oba, estou feliz, estou ganhando demais, bom demais isso aqui. Aí começou a colocar todo o dinheiro naquilo. E ficou autoconfiante pelo altíssimo retorno. O que aconteceu? Perdeu tudo porque tratava-se de uma pirâmide. Não, um estelionato. Então, ou seja, cuidado com os altos rendimentos e sempre se policia, sempre olha o investimento, onde que está. Se for em renda fixa, de novo, fixo é que você sabe quanto que você vai ter em um determinado tempo. Se for em renda variável, ou seja, estiver vinculada às ações de empresa,
a dívida de empresa, que é fixa, mas não necessariamente você sabe quanto que você vai ganhar todo mês, que são fundos de investimento, atrelado à inflação e outras coisas mais, é bom a gente fazer sempre um acompanhamento. A gente já tem mais alguns erros aqui para falar antes de fazer as perguntas dos telespectadores. Vamos para o próximo, então? Erros mais comuns de quem não tem experiência. A gente viu 3 no primeiro bloco e agora a gente tem mais alguns. Ter medo e desistir. As pessoas cometem muito esse erro, Diogo? Cometem, e principalmente na renda variável, que é quando ela escolhe uma ação, por exemplo, um pedaço de uma empresa, e aí resolve entrar naquela ação na hora que a ação dá um espirro, ou seja, ela compra lá, por exemplo, uma ação a R$10, a ação vai para 9, ela fala, ixi, agora o que eu vou fazer? Ou seja, ela não estudou, não identificou que aquilo era um movimento normal de alguma realização, alguma coisa que aconteceu no mercado e que depois isso pode retornar, pode voltar a crescer. Mas o susto, o medo e a desinformação levou ela a picar a mula e não deveria ser o caminho. Sim. Bom, vamos lá para o próximo. Acreditar que só vai ganhar dinheiro. E aí, tem que acreditar então o quê? Que nem sempre vai ganhar, tem que ter uma cautela? Isso, de novo, nós estamos nos referindo ao mercado financeiro no que diz respeito à renda variável. Aquilo que a gente não tem certeza de quanto a gente vai receber de volta enquanto performance, enquanto rendimento. A gente tem que deixar isso muito claro aqui. Deve ter gente chegando agora para nos assistir. Quando a gente aplica em renda fixa, a gente sabe que em um determinado tempo, quanto que a gente vai receber, e aquilo é garantido. Quando a gente escolhe o mercado financeiro, mercado de capitais, e opta por comprar ações, a gente tem alguma variação durante o tempo que pode ser para baixo, você pode reduzir. No longo prazo, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, os pais compram para os filhos, e aí o filho fica com a mesma ação durante 18 anos. A chance de perder dinheiro é quase zero. Porque ao longo do tempo, com as crises, com aqueles ciclos da economia, uma hora você volta a ganhar. Por isso que Bolsa de Valores é longo prazo. Existem também empresas que é muito difícil perder em relação àquelas empresas ali, né? Empresas que já estão no mercado há grandes séculos. Empresas, grandes né? empresas. A gente chama de blue chip na Bolsa de Valores. São grandes empresas. Ok, então vamos lá para as perguntas dos telespectadores. Vou fazer aqui na ordem de chegada. Gostaria de saber se Diogo dá assessoria para aprendermos a investir. É a Mirna. Obrigada, Mirna. Um beijo. Mirma, que está escrito aqui. Não sei se veio errado, mas um beijo para você, querida. Docim Márcia, tem 12 anos que eu faço isso, dou consultoria de finanças. Você pode me procurar no @Diogo e sua grana. Diogo sou eu, a grana é sua. Então, @Diogo e sua grana, você pode me encontrar lá, mandar uma mensagem e certamente eu vou te atender. Então vamos lá. Para quem nunca poupou e não tem nada guardado, como fazer para começar a poupar sabendo que não te sobra nada? É a pergunta da Elza. É o caso de muita gente, né? Quer poupar, mas não está sobrando. Tem que fazer o quê para conseguir fazer sobrar? Por isso que no início do programa a gente falou, muito mais importante do que pensar onde investir o seu dinheiro é pensar em poupar. A primeira coisa que eu digo é, você sabe quanto que você ganha? Você sabe quanto que você gasta? A primeira dica é saber isso. Quanto que você ganha, quanto que você gasta. Muita gente não sabe. A maioria não sabe. 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, a dívida é falta de controle, normalmente na grande maioria dos casos. Então, o que eu te dou como dica é, assuma aquela poupança, aquela economia como uma despesa. Quem sabe você coloca no seu orçamento que você tem uma despesa de 10% de tudo aquilo que você ganha que vai para a economia. A gente começa criando esse hábito, criando um hábito como se fosse uma obrigação. Se a gente repete esse hábito e todo mês você vê que está sobrando um dinheirinho ou que você está pegando, determinando um caminho, uma saída para o seu dinheiro, você escolheu colocar o seu dinheiro numa aplicação, eu te garanto que em 2, 3 meses você está alucinada, feliz, maluca da vida, porque às vezes você nunca conseguiu poupar, e aí você conseguiu, e esse hábito vira sempre eterno e vira uma boa mania. E isso, existe uma tese que fala que os juros compostos é a segunda maior força do mundo, né? A primeira é o nosso Deus. A segunda seria os juros compostos. Os juros compostos joga contra você, porque pega uma dívida sua e transforma num caos, ou joga a seu favor.
Um dinheiro vai juntando com o rendimento, com mais dinheiro, e vira uma boa bola de neve, aumenta o seu patrimônio. Que é o que todo mundo quer, né, gente? Então, vamos lá. Qual é a melhor instituição financeira para procurar a fim de fazer aplicação? É a pergunta da Thalissa. Beijo, Thalissa. Não falou de onde é. A Elza também não falou. Eu não vou responder qual é a instituição. Desculpa, só antes de lembrar, porque tem gente que chegou agora, a gente está nessa quarta-feira ao vivo. Por que eu falo quarta? Porque a gente tem reprise quinta. Então, nessa quarta-feira, a gente está ao vivo, você pode ainda mandar sua pergunta 984029756. Tem um tempinho ainda, rapidinho, dá tempo de você mandar suas perguntas e o Diogo está respondendo exatamente as suas perguntas aí, telespectadores. Manda a cidade de onde você está assistindo a gente. Muito importante, né? Então, vamos lá. Eu não vou dizer a instituição em si, até porque essa resposta não vai te levar ao lugar onde eu imagino você queira. O que é importante a gente saber, Márcia? Qual banco te oferece a melhor possibilidade de rentabilidade? Os 5 grandes bancos, por natureza, são grandes, 3 internacionais e 2 nacionais, e tendem porque a procura deles é muito alta, a oferecer a pior rentabilidade para o seu dinheiro. Então, o que eu te digo? Procure bancos menores, bancos digitais. Por que banco digital? Porque ele não tem estrutura nem de agência. Então, o custo para se manter, para o banco se manter, é baixo. Então, ele divide com você a parte do lucro dele. Então, não é que ele é bonzinho, não. O banco não é bonzinho. Claro. Mas ele tem uma chance de te remunerar melhor do que os grandes bancos. E cooperativa de crédito, que também tem uma ótima rentabilidade. A gente sempre ouve falar em Sicoob. Sicoob é um sistema das cooperativas. Tem várias cooperativas, você pode procurar uma delas. Certamente é muito melhor do que os 5 bancos. Você sabe qual banco eu estou falando. Fala banco grande, já vem à sua mente, são esses aí. Esses mesmo. São esses aí que você deve evitar. Então, vamos lá. Boa noite, olá, meu nome é Milton, de Belo Horizonte. Qual é o valor mínimo para investir? Devo procurar um banco ou devo procurar mais informações? Você acabou de responder aqui, né? Beijo, Milton. Só o valor mínimo, né? O valor mínimo, com R$1 você poupa. Com R$30 você já aplica seu dinheiro em tesouro direto, que é como se você emprestasse seu dinheiro direto para a União, para o governo. É um ótimo investimento de altíssima segurança, muito mais que poupança. Vocês lembram que a gente falou aqui no início, desaprender poupança não é um bom investimento. Então, com R$30 já se aplica em tesouro direto. Não fica preocupado no quanto você tem, não. Guarda, poupa, aplica, que você vai ver que isso vai aumentar. Isso. Vamos lá, o Sérgio de Coromandel, Minas Gerais. Beijo, Sérgio, obrigado pela sua participação. Ele diz, como escolher uma corretora de valores idônea? Idônea, acredito que seja um 90%. Não vejo problema. A corretora vai ficar com o seu dinheiro um dia. Você transferiu o dinheiro para a corretora, depois você vai escolher para onde vai o dinheiro. Então, ela ficou com um dia, depois você aplicou e mais um dia na volta do dinheiro, quando você realizar a sua aplicação. A sua preocupação com corretora não precisa ser muito alta, não. O que eu faria no seu lugar? Escolhia corretoras que não te cobram taxa para operar, por exemplo, no mercado do Tesouro Direto. Então, você entra lá na internet, hoje o Google facilita tudo, coloca lá, corretoras sem taxa para operar no Tesouro Direto. Vem uma lista enorme, escolhe essas aí, busca as que as pessoas mais falam, provavelmente as que têm maior credibilidade. Ok, então uma pergunta aqui muito importante da Fabiana, aqui de Belo Horizonte, porque tem muita gente pensando como ela, então você vai dar uma dica bem importante aqui, Diogo. O que você acha de vender o apartamento, morar de aluguel e investir o dinheiro? Temos um apartamento de R$350 mil e às vezes penso que esse dinheiro está parado. Quanto tempo Não que eu tem tenho? muita gente pensando isso hoje em dia? Tem. Quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? Pouco. Pois é, Depois a Fabiana tem que te procurar então, porque nosso tempo está voando e tem um monte de pergunta. Essa pergunta é a pergunta que todo mundo me faz. Eu vou tentar ser sucinto. Financeiramente, se você não considerar a valorização do imóvel, que existe, que é diferente do carro, Sim. O imóvel valoriza. Sem pensar em valorização de imóvel, pensando assim, com 350 mil eu aplico o dinheiro, sim, você paga o aluguel, ainda sobra um dinheiro. Mas você não pode considerar só isso. Você tem que considerar também uma possível valorização do imóvel. Quanta gente já ganhou dinheiro nesse país comprando e vendendo imóvel? Sim. É um mercado muito bom. No momento, tá parado, mas vai recuperar. Mas é um momento parado, é um momento de compra. Sim, e outra coisa também. Quer dizer, é um momento de compra, ou seja, ela não vai vender bem.
Exatamente, Márcia. Você não vai vender bem como venderia na alta. Há 4, 5 anos atrás. Então, quer dizer, as pessoas estão comprando e como tem muita oferta, tem muita negociação. Perfeito, E outra Márcia. coisa, esse dinheiro que vai render, que você falou, paga o aluguel, sobra um pouquinho, você vai juntar ou vai gastar? Também. Só uma Ainda tem última esse outro ponderação problema. para acabar essa pergunta. No Brasil, é um país de muito risco. Eu sugiro, pela insegurança jurídica que a gente vive no Brasil, eu sugiro que cada pessoa tenha pelo menos um imóvel próprio. Porque É no uma Brasil, segurança. qualquer coisa você perde seus bens. Vai que você é um Sim. empresário, tomou alguma atitude errada relativa ao meio ambiente, ou fiscal, tributário, e aí você vai perder tudo seu. Você só não perde seu imóvel. A maior razão, se não única, de você correr o risco de perder o seu único imóvel, um só, único, é se você for fiador de alguém. Mas a Bíblia nos ensina a não ser fiador. Não faça isso. É outro assunto, hein? Vamos fazer um programa sobre isso, que é um assunto importante também. Um forte abraço para a Márcia, manda um beijo para a Sheila. É a Cida, manda um beijo para a Sheila, que está lá. Delícias da Sheila. Beijo para você, Cida, também. Vamos lá, correndo aqui. Olá, Márcia, Deus te abençoe, amém, você também. Isso eu já li. Eu já li esse que é para a Sheila também, que eu já li. Vamos lá. A Maria de Salvador, Bahia. Um cheiro para você, Maria, querida. Pergunta, o mercado das criptomoedas é um bom investimento? Eu ia fazer essa pergunta também para você, que também está todo mundo querendo saber sobre as moedas virtuais. Todo mundo procura saber na hora que todo mundo ganha dinheiro. Na verdade, Antes, né? Ninguém... basicamente, altíssimo risco. Me permitam fazer uma analogia aqui com o ouro. O ouro é uma pedra preciosa que também tem risco. Só que o ouro, vamos supor que o valor do ouro caia de 1.000 para 1. A pedra continua sendo sua, correto? Você faz a joia, usa o brinco, a corrente, o que for, pulseira. A moeda virtual, se ela perder o valor, ela não existe, ela não é física para transformar em nada. Verdade. Então é muito mais risco. É o investimento de maior risco que existe. E hoje em dia ainda se tem muito pouco conhecimento sobre isso, sobre o que vai virar. Vai virar, um dia vai vingar? Vai. Mas take it easy, vai com calma. Vai com calma. É porque o nosso desejo é que a gente multiplicasse o máximo dinheiro, mas isso é muito perigoso. Não tem dinheiro fácil. Não é? Meu nome é Rebeca, sou de Bauru, São Paulo. É uma boa fazer lançamentos de despesas em planilha? Beijo, Rebeca. Obrigada. É uma boa não, é uma obrigação dever. No meu site, www.diogoesuagrana.com.br, tem uma planilha prontinha para você, só lançar quanto que você ganha e quanto que você gasta. É dividido em grupos para você tomar conta do seu dinheiro e colocar ele no devido lugar dele. Entender para onde está indo a sua grana. É importantíssimo, você que ganha 10 milhões por mês ou você que ganha R$ 998 reais, salário mínimo, por mês. Todos vocês precisam anotar para onde está indo o gasto do seu dinheiro. Ok, bom, a Marlene de Araucária, Paraná, um beijo para vocês também, queridos. Ela faz a pergunta da moeda digital, você já respondeu, né? E ela dá parabéns à Rede Super, um programa de educação financeira seria excelente, Deus abençoe. Muito obrigada, Marlene. Realmente é um assunto muito importante, né? A gente sabe que a educação financeira é importantíssima. Infelizmente, muitas famílias, muitos casais se separam por causa de problemas financeiros, ou seja, se tivesse conhecimento, se tivesse uma informação, se tivesse uma assessoria, muitos problemas teriam sido evitados, né? Poderiam ter sido evitados. Diogo, que pena que o nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse mais um minutinho sobre o livro. Tá bom. De novo, né? Para quem chegou mais no finalzinho do programa. Onde as pessoas encontram, o que você trata nele, tudo bem resumido. Tá joia, rapidinho. 65% das famílias hoje se divorciam, 65% das famílias que se divorciam, dos casais que se divorciam, é por causa de dinheiro. Não sempre falta dele, mas o assunto dinheiro, tamanha a complexidade, tamanha a seriedade do dinheiro nas nossas vidas. A Bíblia cita nos seus versículos, em mais de 1.565 versículos, a Bíblia cita sobre dinheiro. O livro que eu construí é um livro feito, ele foi escrito à luz da palavra de Deus, ou seja, não tem nada no livro que você vai encontrar que seja contra os princípios bíblicos. Conta a história de José, conta sobre Lucas, fala sobre planejamento. O meu livro foi endossado pelo nosso pastor Márcio Valadão, pelo pastor Jonas Neves, pastor Paulo Mazzoni, pelo querido Cacá, tantas outras pessoas para te abençoar. É um manual, é linguagem simples, como deve ser. Para qualquer pessoa, você encontra
maiores livrarias de Belo Horizonte, na nossa livraria, na livraria da Alagoinha. E do Brasil? No Brasil você encontra Saraiva, Leitura, Curitiba e nos sites como Amazon, como Famílias Cristãs, tem vários lugares você pode encontrar um Coloca livro. no Google que aparece. Com certeza vai te abençoar muito. Esse aqui é meu, que bom que eu ganhei de presente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.